queria que você falasse com Deus. Se você não está acostumado, comece hoje. E sempre falar com Deus, nós temos que falar em o nome de Jesus. Fale para Ele. Você esteve aqui esses dias ou veio hoje. Fale para Deus que você veio para adorá-lo e já adorou, que você veio para vê-lo, porque esse culto não é para nós, é para Ele. Mas fala com Ele que você quer mais, você quer ser alimentado, você quer se aproximar, você quer intimidade com Ele, você quer chegar nos novos céus e não ser um estranho, mas ter uma intimidade na terra, para ouvir aquela voz maravilhosa de Jesus dizendo: bendito de meu Pai, para a direita, para o reino eterno, para a glória comigo. Fale com Jesus o quanto você o ama, não pede nada agora, só fala: Jesus, eu te amo, o Senhor é maravilhoso, eu não vivo sem você. Fale com Jesus. O ministro de louvor de manhã falou uma coisa interessante, ele falou assim: se o céu não tivesse Jesus, eu não queria ir para lá. Como ele demonstrou a força, o amor para com Jesus. A essência não somos nós somos só instrumentos abençoados por Ele. Eu queria que você atraísse mais ainda a presença dEle. Se você está vivendo algum pecado, pede perdão para Ele agora. Se você tem sido negligente com a obra do Senhor, peça perdão agora. Se você não tem falado de Jesus para ninguém, não tem levado essa oportunidade de novos céus às pessoas, pede perdão também. Reconcilia com Jesus agora. Fala: Jesus, eu preciso do Senhor, eu não sou nada sem o Senhor, eu sou pastor, sou falho, você é líder, é falho, você é membro, é falho, mas Ele tem misericórdia todos os dias para nós. Abrace isso. Você é filho de Deus, filha de Deus, especial. Ele te escolheu, Ele te trouxe, Ele te coloca na casa dEle, Ele te chama de meu filho, de minha filha. Não é religião, não é placa de igreja, é Jesus no coração, é Jesus na mente, é Jesus nas ações, é Jesus nos pensamentos, é Jesus 24 horas na veia. É essa estruturação, é este perfil que o reino deseja. Mas nós oramos ao Senhor, pedimos que o Senhor venha falar o nosso coração, cravar a Tua palavra com fogo santo, para que jamais saia do nosso coração. Nos ajuda a crescer mais, a Te servir melhor, a servir ao próximo melhor. Nos ajuda a ser luz e sal, que é o Teu mandamento sobre nós. A Sua expectativa não seja frustrada, Pai, sobre cada um de nós. Que a Tua palavra nos eleve a uma nova dimensão, Senhor, de gratidão, de coragem, de fé, de expectativa sobre as promessas e certeza de que o Senhor é o Deus que cumpre, ó Pai. E seja esse restante de culto, assim como todo ele, exclusivamente para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Seu louvorzinho aqui do lado a gente estranha, né? Faz faltando alguma coisa. Abra sua palavra comigo em Marcos 13:31. Ainda estamos na conferência, o encerramento, né? Conferência Sou, esse tema que foi tão elogiado pelos preletores, novos céus, no momento em que poucas igrejas falam de salvação, de perdão, de pecado, de céus, né? De vida eterna. Então foi assim muito feliz aí a escolha mesmo, e é um prazer estar com vocês aqui. Eu agradeço o Felipe e a Lorena que me convidou para estar aqui hoje pregando. Gostei muito dessa igreja, gostei de vocês, vocês são lindos. Fala para o seu irmão do lado: você é lindo demais. Marcos 13:31. O tema dessa noite é promessas notáveis. Fala comigo: promessas notáveis. Diz assim: os céus e a terra passarão. Isso é Jesus falando. Os céus e a terra passarão, contudo as minhas palavras nunca passarão. Fale comigo: tudo pode passar, menos as palavras de Jesus.
Quando Jesus pronuncia essa frase, esse ensinamento, ele estava, se você voltar no contexto, ele estava falando sobre a tribulação que um dia viria. Ele estava falando sobre a volta um dia da sua vida. Ele estava falando sobre o céu, sobre a terra. Jesus estava falando das lutas que viriam, mas que Deus tinha algo especial. Ele estava ensinando principalmente sobre sinais dos fins dos tempos. Não tem como falar de novos céus se não passar os sinais e se cumprirem. Se não houver a grande tribulação, a manifestação do anticristo e etc da escatologia, os novos céus só vêm depois de tudo isso. E ele fala dos escolhidos, que serão recolhidos pelos anjos em toda a terra, os escolhidos de Deus. Para quê? Para os novos céus, para a eternidade. E nesse contexto de novidade e pós-morte, Jesus libera esse versículo. E ao liberar, ele libera duas promessas desse versículo, para mim muito claras. Duas promessas que para mim elas são notáveis, porque delas geram as outras promessas notáveis, promessas extraordinárias. E se tem uma coisa que o verdadeiro cristão precisa caminhar, é nas promessas de Deus, porque Ele é o único que não falha. Ele não é filho do homem, nem é homem para mentir ou para voltar atrás. Se nós vivêssemos só das coisas da terra, das coisas natural, nós não suportaríamos. Tamanhos são as provas, as lutas, os desaforos da vida, as investidas do inimigo da nossa alma. Mas quando nós entendemos as promessas notáveis, a grandiosidade do que Deus tem na terra, mas muito mais, e são mais fortes e duradouras as fora da terra, isso tem que nos trazer ânimo, isso tem que nos trazer coragem, isso tem que formatar e fortificar a nossa aliança com Jesus. E essas duas promessas desse versículo que eu li, ele diz: os céus, no plural, que são o que os nossos olhos veem, e o outro que os nossos olhos não veem, e os que não vemos. Ele diz que os céus e a terra, ou seja, o globo terrestre onde nós vivemos, passarão. Então ele estava fazendo uma promessa, ele estava falando algo que ele não podia voltar atrás. O céu primeiro, o céu segundo, o céu terceiro, como os teólogos dizem, mas o globo terrestre vai passar, meu irmão. Ele liberou uma promessa aos apóstolos. Se você voltar aos versículos anteriores do texto base, você vai perceber que diz que virá fogo, e o fogo vai destruir tudo. Alguns defendem que a nova terra e o novo céu é uma coisa que não vai acabar com o que está aqui, mas eles vão se interagir. Mas não, a Bíblia é clara, vai ser tudo destruído. Então, duas promessas: os céus e a terra passarão. Ele está nos prometendo que não adianta nos agarrarmos demais a isso aqui. Temos que viver bem, temos que trabalhar, temos que conquistar, temos que servir, temos que adorar, temos que avançar, temos que estudar, sim, mas não podemos nos prender à terra. Se chegar a notícia que vamos morrer, não pode haver a tristeza, pode haver o saudosismo, mas sabemos que partimos para encontrar aquele que nos chamou, escolheu, libertou, perdoou e prepara para a salvação. Uma coisa é viver o melhor da terra, outra coisa é ser dominado pelo melhor da terra. Tem alguém comigo? Então ele já disse: olha, na minha visão ele está dizendo, não se apega demais não, isso aqui vai pegar fogo, isso aqui vai acabar, até os céus que você admira vão passar. Então, quando eu sofro muito pelas coisas da terra, e eu viro a minha chave para entender que elas deixam de existir a qualquer momento, eu me liberto para receber, para encontrar e para ter mais intimidade com Deus.
me liberto das correias do materialismo, das algemas, das dores e decepções que me entristecem e que vêm justamente para que possamos perder a visão do melhor, a visão do Deus que servimos. A consciência de que isso vai acabar me tira a prisão de não perdoar, a prisão de guardar mágoa, a prisão de achar que eu sou um fracassado. Por maior que seja a vitória sobre a terra, em qualquer área da nossa vida, como eu sei que ela vai passar, a maior vitória é a que Cristo já nos deu na cruz do Calvário. Somos mais do que vencedores para a glória de Deus Pai. Viva isso! O resto vai passar. Não se apegue na doença, não se apegue na notícia ruim, não se apegue nisso. Segunda promessa que ele fala nela é: mas as minhas palavras não, inclusive essas que ele diz que vai pegar fogo em tudo, que vai acabar tudo, que vai destruir tudo. Ele disse: eu vou para papai, vou preparar morada para vocês. Um dia eu volto. Vai voltar. Ainda que meus olhos não enxerguem humanamente, eu creio que ele vai voltar. Isso aqui 10.000 anos, alguém estiver falando: não, mas já tem 12.000 anos que ele fala que vai voltar. Se eu tivesse vivendo 12.000 anos, eu ainda estaria dizendo: Maranata, Senhor Jesus. Porque é uma promessa. E aí eu fiquei pensando, claro que não dá para fazer no culto, nem em 10 cultos, todas as palavras de Jesus para nós. Mas eu escolhi algumas promessas notáveis. Quando ele fala palavra, ele está falando promessa, ou a indicação do que iria acontecer no futuro. Que palavras são essas? Que promessas notáveis são essas que podem bater com o tema da Soul? Ou seja, essa atual terra que nós moramos, ela há muito tempo foi modificada. O status quo dela, a criação que Deus fez, era para ser um ambiente de paz, de alegria, de não doença, não é verdade? Mas a maldição do pecado entrou nela. Nós sabemos disso. Adão, Eva, e depois a humanidade continuou e continua atraindo a maldição que pesa sobre nós. Ele carregou sobre si as nossas maldições. Não estou falando de maldição hereditária, mas abriu o caminho do pecado, o caminho da consequência do pecado, o caminho da angústia, do medo, das dores e da morte. Com essa revelação, Jesus só deixa 2 caminhos quando ele está conversando com eles. Ou ele estava dizendo que nunca mais ia existir mais nada, ou ele estava dizendo que tudo isso dará o lugar a algo novo. Quem crê que vai ser algo novo? Então ele está dizendo para eles: ó, minha palavra não passará, haverá algo novo. Ou seja, o apóstolo Pedro, no versículo tema, 2 Pedro 3,13, ele explica essa promessa. Todavia, confiados em sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, aonde habita a justiça. Então, o que Marcos escreveu, Pedro também confirmou, para nos dar a convicção. O que é a promessa? Todavia, confiados em sua promessa. No versículo, Jesus diz que acabaria a terra e os céus. Ele não disse que haveria novo no versículo que eu li como texto base. Mas Pedro é usado pelo Espírito Santo para dizer a promessa que ele falou, que vai acabar os céus e a terra. Eu confio, porque ele não vai só destruir, porque ele não é um Deus destrutivo. Ele vai gerar novidade de céus, novidade de terra, e nós habitaremos em meio à justiça. Justiça perfeita de um Deus reto, íntegro. O novo céu e a nova terra, que nós estamos falando tanto esse final de semana,
foi inserido em Isaías, no Velho Testamento, milhares de anos antes de Marcos e Pedro escreverem. No contexto de Isaías 65, versículo 17 a 19, ele diz: em verdade, Deus falando com Isaías, em verdade, eis que criarei novos céus e uma nova terra. Coisa linda, coisa linda. Ele continua dizendo: e todos os eventos passados não serão mais lembrados. Eu vi um negócio esse dia que eu achei interessante, eu não tinha visto. Não sei se aconteceu ou não, mas o rapaz deu testemunho. E ele teve um sonho, segundo este homem de Deus. E no sonho havia uma multidão e ele via como se fosse Jesus. E aí abria-se um livro. E esse livro começou a passar diante dele. E ele começou a ver tudo o que passava, a vida dele, as coisas que ele fez. Ele começou a tremer por dentro, falou: agora, e ele era convertido, daqui a pouco todo mundo vai ver os pecados que eu cometi, as coisas secretas que eu fiz. E ele, como ele sabia o acontecimento, quando chegou na época dos primeiros pecados que ele lembrava, ele pensou: é agora. Aí quando o anjo virou a página, as páginas estavam em branco. Aí passou mais um pedaço da vida dele, ele viu, mas aí passou de novo, agora vai vir aquele pecadão, misericórdia, estava em branco. Aí ele falou assim: anjo, no sonho dele, por que algumas páginas estão brancas? Ele falou: porque quando você se encontrou com Jesus, confessou seus pecados e Ele como Senhor, isso foi apagado para sempre. Por isso os eventos passados não serão lembrados. Se eu e você arrependemos de fato, essa carga não será levada para os novos céus, para a nova terra. Ele diz no versículo 18: alegrai-vos, portanto, regozijai-vos para todos sempre com aquilo que eu estou prestes a criar. Eu criarei uma nova Jerusalém, e esta somente para júbilo, e o seu povo para felicidade. Você não entendeu não? Deus nos criou para a felicidade. Aleluia. Lá, na nova terra e no novo céus. E ele diz: por Jerusalém me regozijarei, em meu povo terei todo o prazer. Na cidade de Jerusalém, a nova, não haverá choro e nem lamentação. Irmão, se você é chorão, aproveita que está chegando a época que você vai parar de chorar. Jesus vai chegar e não vai ter mais choro lá. Acabou. Tem alguém aqui que gosta de chorar? Olha, espero que seja de alegria, de emoção. Mas infelizmente a vida muitas vezes nos faz chorar, nos faz adoecer em lágrimas. Tem gente que costuma falar: nem lágrima eu tenho mais para chorar. Quem já passou por isso? Olha aí, pelo menos 4 pessoas. Nem lágrimas eu tenho mais. Já vi muitos falarem isso. Você não consegue chorar. Isaías 66, 22, ele continua: assim como os novos céus e a nova terra que vou criar serão permanentes diante da minha pessoa, diz Deus. Queridos, depois dessa fase terrena, passageira, nós vamos para a nova fase, que é os novos céus, a nova terra, e não vai ter mais mudança, não vai ter mais pecado atrapalhando. Adão não vai ter mais chance de pisar na bola, não vai ter mais capeta, não vai ter mais morte, e agora é para sempre. Para sempre. E ele diz: vou criar, serão permanentes diante da minha pessoa, do mesmo modo serão perenes os vossos descendentes e o vosso nome. Então Deus já estava definido desde o Velho Testamento. Ele já estava chateado com o posicionamento de Israel. Quando Isaías escreve esse texto, o contexto dele, ele estava voltando do exílio. O povo já tinha sido liberto do exílio, e voltaram do exílio depois de sofrer, morrer geração. Eles estavam idolatrando,
Se você ler o texto, eles estavam entrando nas tumbas para sacrificar a deuses, para comer carne de porco, que na época era proibida aos judeus. Coisas terríveis. Então vamos falar um pouco sobre isso, sobre essa vontade que Deus tem, dessa promessa inigualável, extraordinária, de novos céus e uma nova terra. Nós aprendemos, quem veio aqui esses dias, aprendeu como é importante valorizar essa promessa. Sabe por quê? Ela é a única que nós vamos viver na eternidade. Não tem mais promessa quando a gente morrer. Primeira coisa, o que são os novos céus e a nova terra? O que é que você acha que é? Os novos céus e a nova terra? Para entender isso, parece tão simples. A nova terra, ela será a nossa morada eterna, de todos aqueles escolhidos que encontraram com Cristo. Será para mim um estado eterno. Ninguém é capaz, nem um teólogo, um ser humano, de descrever isso de fato, porque nunca vimos nada igual. Mas seremos eternos. No novo céu e na nova terra, nós, os eleitos de Deus, vamos viver em plena harmonia. Uma sociedade justa, honesta e eterna. Não vai ter time de futebol para brigar, não vai ter esquerda nem direita, porque Jesus já encerrou, falou: benditos de papai à direita, os condenados à esquerda. Então nós não teremos mais esquerda. É maldade da cabeça dos seus. Eu não estou falando de Bíblia. A Bíblia diz para a esquerda e para a direita. Quem vai viver à direita? Deixa eu ver. Quem não levantou a mão à esquerda, ok? No novo céu e na nova terra, Deus vai habitar conosco. Não é essa coisa da onipresença que a gente não vê, a gente sente às vezes, dá aquele arrepio, aquele negócio. Não, você vai amanhecer lá, sei lá como é que é o amanhecer lá, e você vai estar de cara com Deusão poderoso. Só que não vai ser essa bagunça não, vai ter reverência e adoração, amém ou não? Deus não brinca não, meu irmão. Mas você vai ter, eu e você, vamos ver Deus, Ele vai habitar, será a habitação de Deus junto com a nossa habitação. Irmão, quando eu leio isso, eu entro em êxtase. Eu não consigo imaginar essa graça, essa maravilha, esse poder de Deus perto de nós, essa intensidade de glória, de santidade, e nós em espírito, em novo corpo, suportando, vivendo, adorando e alegrando. Não tem relógio, não tem tempo, não tem dívida, não tem boleto. Sua sogra não vai estar lá, nem o seu cunhado. Não, vai estar lá, mas não como sogra. Já deu o grito logo: que é isso? Que notícia é essa? Ela disse aqui. Um dia eu fui pregar em Patos de Minas, e eu falei: eu estou esperando os céus, lá não vai ter atleticano. Menino de Deus, Patos de Minas, igreja cheia, Assembleia de Deus. Quando eu acabei de pregar, tinha 14 me esperando na porta, os assembleanos graúdo, morenão ali. Falei: Jeová, me dá espada. Brincadeira. Falei: agora vamos encarar. O pastor já veio, encostou em mim também, nós foi. Chegou, eles me parou: ei pastor, tudo bem? Que história é essa que não tem atleticano no céu? Eu estava nervoso. Falei: claro que não, irmão. Lá não tem time de futebol, lá não tem jogo, lá não tem nenhum torcedor. Ah, pastor, não ia falar nem cruzeiros. Ah, pastor, é isso que eu estava falando? É, ué. Vazei, peguei o carro e vim embora para Brasília. Salva pela sabedoria do Espírito. Em outras palavras, queridos, não tem mais separação entre céu e terra. Na minha humilde visão, vai fundir céus, terra, nós, Deus, anjos, arcanjos, querubins, tudo no lugarzinho só. E não vai ter funk, vai ter só adoração. Não dá nem para pensar, você só imagina, mas que coisa mais boa, gente.
Então os céus é isso, é a fundição entre tudo, e é tudo novo. Segundo, como esperar e quais as promessas esperamos? Fala comigo, como esperar e quais as promessas esperamos? Esse versículo que eu te dei gerou promessas notáveis. Notáveis. Como é que eu espero? 2 Coríntios, capítulo 5, versos 6 e 7 nos ensina bem isso. Portanto, andamos sempre confiantes. Confiantes da promessa. Confiantes para onde nós vamos depois da morte. Andamos sempre confiantes, cientes, ou seja, ciente, sem dúvida, de que enquanto presentes neste corpo, estamos distantes do Senhor. É Paulo que está escrevendo. Nesse corpo estamos distantes do Senhor. Pois nós vivemos por fé e não pelo que nos é possível ver. Ou seja, como que eu espero essa promessa? Por fé. Porque eu não vejo ela, eu não vejo os novos céus, eu não vejo a nova terra, eu não vejo esse lugar maravilhoso, extraordinário. Eu ainda continuo vendo dor, luta, dificuldade, humilhação, vitórias também, mas muitas coisas ruins sobre a terra. Tem alguém me entendendo? Eu continuo vendo, mas eu ando pela fé, eu não ando pelo que eu vejo. O crente que anda pelo que vê, ele cai, ele tropeça, ele olha para trás com a mão no arado. Cuidado, os novos céus não permitem que a gente ande na terra se apegado ao que se vê. E é difícil, irmãos, porque nós temos os 5 sentidos. Tem uma dificuldade nisso muito grande. Por isso que muitos desviam, muitos caem, muitos abandonam. Tem um axioma que diz o seguinte. Alguém pode me ajudar lá, o que está aí na recepção? Já foi, já? Obrigado. Existe um axioma que ele diz: nós só amamos o que conhecemos. E certamente que quanto mais conhecemos, mais temos a oportunidade de amar. Então isso nos prende, esse axioma, no que nós vemos, na onde os nossos olhos estão fitados, naquilo que podemos tocar, sentir o aroma, se deliciar quando colocamos na boca, aquilo que ouvimos. Mas a nossa fé precisa nos guiar rumo aos novos céus. O meu comportamento de espera é em relação à convicção, me aproximar, conhecer, para amar as promessas de Deus. Se eu não posso ver Ele, eu posso ler na Bíblia ou ouvir na Bíblia as promessas. Quanto mais eu as conheço, mais eu as amo e mais eu espero esse dia. Está entendendo ou não? Crentes que não conhecem as promessas tendem a ser mais fracos, mas correndo maior risco de não encontrar um dia os novos céus. Apesar de ser pela graça, Paulo diz que nós devemos desenvolver a nossa salvação. Saborear as revelações que a palavra de Deus tem para nós. Tem gente que está na igreja há 10 anos, não conhece uma promessa, só quer viver pelo que os olhos veem. Como que eu espero? Nesse formato. Eu queria resgatar algumas. E o que eu quis trazer para vocês dessa noite é como aqui no meu esboço, de um lado está Gênesis, do outro está Apocalipse. O que Deus trouxe para o meu coração foi coisas que aconteceram nessa terra que ainda estamos, e como Ele vai reverter isso na nova terra e nos novos céus. Quem quer aprender, diga amém. Primeiro, em Gênesis 1:1 diz que os céus e a terra foram criados. Em Apocalipse 21:1, João diz: eu vi novos céus e nova terra. Eles não vão ser criados, eles já foram criados para nós.
Pega nisso, irmão. Você não está vendo nem eu, mas é uma promessa do meu comportamento de esperança real. Se João diz que viu, eu creio que ele viu. Então, em Gênesis 1 criou. Em Apocalipse 21, João diz: eu vi novos céus e nova terra. Cutuca o irmão e fala: já está pronto. Fala com ele assim: não volta atrás não. Fale com ele: não ande pelo que você vê. Use a sua fé para os novos céus. Na continuação da criação do que foi deportado por Adão e pelo pecado, em Gênesis 1,16 o sol foi criado. Precisa de sol, precisa de iluminar, precisa de luz. A terra sem sol vai congelar. Mas lá onde está criado, que João já viu, Apocalipse 21, 23 diz que o sol é desnecessário. A plena glória de Deus mantém tempo inteiro dia, luz, e o Cordeiro Santo é a luminária dos novos céus. Aleluia. Precisa de sol. Coisa mais linda. Então o que o pecado derrubou, Deus criou melhor para nós. Em Gênesis 1,5 criou-se a noite. Quando você fala em noite, é quando o capeta está mais forte. É verdade, vai expulsar demônio de dia e de noite, tem uma pequena diferença. Eu não sei porquê. Quando você vai, é a noite que acontece aí na sua. Hoje o povo está largado, acontece de dia, de noite. Mas na minha época era de noite que as coisas erradas aconteciam, sim ou não? Quem já namorou no carro aí de noite, sem casar? Olha uns cutucando aí. Já passou, irmão, pede perdão. De noite é que as coisas ruins acontecem, ou não é verdade? Apocalipse 22 diz sim, não haverá noite, porque o Senhor brilhará todos os dias. Não tem escuridão, irmão. Os preguiçosos vão odiar, porque lá você não dorme. Eu nem sei se vai ter baiano lá. Não vai ter, eu estou brincando, vai ter baiano, vai ter uma rede lá, rede celestial. O baiano vai chegar, vai amarrar uma nuvem aqui, outra pano da nuvem lá e vai deitar. Adoramos. Brincadeira, meus baianos, amo vocês são top, devagar, mas top. Não vai ter noite, que coisa mais linda, né? Aquele cansaço, aquela coisa que a noite traz. Em Gênesis 1,10 criou os mares. Lá em Apocalipse 22:1 diz que não haverá mares, porque vai correr um rio de água viva do trono de Deus. Não me pergunte que a Bíblia não revela por que não vai ter mar, mas não vai ter mar. Acabou. Aproveita, irmão, vai para a praia. Pastor, não tem dinheiro, vai para Guarapari que está mais perto. Praia de Mineiro. Vai para a praia. Agora o pastor aqui, monta uma casa lá 8 vezes por ano, ele está lá. Vai para a praia, aproveita que lá não tem praia. Fala para o seu irmão, lá não tem praia não. Aí o pior, Gênesis 3, de 14 a 17. A maldição foi liberada sobre a terra. Mas lá nos novos céus e nova terra, em Apocalipse 21:4 diz: Ele enxugará dos olhos toda lágrima, não haverá mais maldição. Apocalipse 22:3. Essa porqueira chamada maldição, que acaba com as famílias, que acaba com a saúde, que acaba com tudo. Os novos céus não haverá espaço para a maldição. Você pode dar um glória? Vou pregar lá na Assembleia e vou gravar para vocês verem como é que é. Estou dando notícia boa, promessa boa. Aí em Gênesis 3:19, quem que entra? Quem? Aquela que diz assim, está toda engraçadinho, né? A morte. Gênesis 3:19 entra a maldita morte. Mas nós vamos para novos céus e nova. Apocalipse 21:4. Eu enxugarei dos teus olhos a lágrima, e não haverá morte, nem lamento e nem dor.
Queridos, vale a pena esperar, vale a pena andar pelo que os olhos não vê, vale a pena abraçar Jesus, abraçar a causa, abraçar o Evangelho, ceder para o próximo, vale a pena renunciar a tudo, porque muito mais do que tudo, Ele tem guardado para nós lá. Gênesis 3, 24, depois que a mulher enganou o homem, eles foram afastados da árvore da vida, do jardim. Gênesis 3, 24. Mas lá, Deus é tão perfeito que os novos céus e nova terra, lá em Apocalipse 22, 14, o homem é restaurado, o ser humano é restaurado ao paraíso. Lá diz assim: ganharam o direito à árvore da vida. Todo dia vai comer o frutinho da eternidade. Que delícia, não tem botox, não tem mais cirurgia, não tem mais nada. Essa luta nossa com a balança, não existe mais. Como a frutinha eterna, frutinha eterna. Que delícia. Gente, isso me animou demais para essa semana aqui que não está fácil. Quando eu preparei essa pregação, eu falei: ô Joval, estava precisando tanto disso. Mas também dá vontade de ir embora depressa, fala a verdade. Nossa, por último, o homem foi restaurado. Aí em Gênesis 3,17 você começa a perceber dor, sentir a dor, ter dor. Lá em 21:4 de Apocalipse diz: não haverá nem lágrima e nem dor. Essas são as promessas que Jesus diz, a minha palavra, ou seja, as minhas promessas não passarão. Por que eu falo que são essas? Porque ele estava vinculando: céus e terra passarão, mas as minhas palavras não. Quem quer ter tudo isso aqui na eternidade? Quem quer morar com o capeta? É o quê? Está repreendido. Quem quer morar com tudo isso aqui no terceiro céu? Deixa eu ver, no novo céu. Os que ficaram com a mão abaixada, eu entendo que está indeciso. Ou seja, o futuro dos salvos em Cristo, nós, será glorioso. Só coisas boas, gente. A Bíblia só relata novos céus e nova terra, coisas lindas, sem mal, sem nada, tudo restaurado, novo e redimido. Agora pense comigo, se é novo céus, nova terra, a palavra novo, nova me chama a atenção. Para quem é? Nova criatura, aleluia. Quem é nova criatura? Se não for, você pode confessar Jesus quando eu terminar aqui hoje e ser nova criatura. As coisas velhas, dê para mim se não tem uma analogia de Deus aí, o Espírito Santo na Bíblia. Claro que tem. As coisas velhas, Jesus falou, vai passar a essa terra e esses céus. As coisas velhas passaram. Ele diz que não haverá memória do que fizemos no passado. Então as coisas velhas da nossa vida passaram, as dores passaram, tudo passaram. Nova terra e novos céus é para nova criatura, nascidos de novo pelo sangue de Jesus. É você, sou eu. Creia, abrace isso além das coisas da terra. Isso é tão forte que a Bíblia diz que não se coloca vinho novo em odre velho. As pessoas que vivem o velho ser humano, o velho homem, a velha mulher, o vinho novo que é a alegria dos novos céus, não encaixa. Reconcilie hoje. Se é que sobrou alguém que é de sexta-feira para cá, converteu tanta gente, reconciliou, sobrou ninguém para mim. Tem gente querendo viver o Evangelho remendando nas vestes novas, um conhecimento humano, querendo modernizar a Bíblia e atualizar a Bíblia. Remendo velho em roupa nova não cola, sim ou não? Jesus se deu por inteiro.
Jesus entregou o melhor dele, gerou os novos céus e nova terra. Jesus espera o melhor de nós. Não é religião, não é para homens, é uma entrega total, inegociável. Ainda que a gente possa, não que possa, ainda que a gente caia, a gente tem que recuperar rápido. Rápido. É como o pastor pregou aqui ontem. Pode ser hoje, pode ser amanhã. Alguns de nós podem nem chegar em casa. Eu sei que está amarrado, você já amarrou, está tudo bem. Mas pode acontecer. Se Deus falar, Manuel Lopes Cansado Júnior, eu falo, sim, Senhor. Antes de eu falar assim, Senhor, eu já estou lá. Estou lá. A gente pode cair morto daqui a pouco. Por isso que Deus falou, homem, se Ele te pedir a sua vida, a sua alma nessa madrugada, você está pronto. Eu não quero ser repetitivo no que foi pregado aqui de forma nenhuma. Não é nenhuma ameaça, nem o meu medo, não. Eu quero ser muito amoroso. Ou você se posiciona, o capeta te leva. Sem pressão. É por amor. Preciso tomar jeito. Precisamos entender a visão bíblica para quem é salvo. Uma vez salvo, sempre salvo. Se você quer pensar isso, pode pensar. Agora, pode perder? Pode. Eu respondi esses dias lá. Alguém me perguntou, foi até um pastor. Eu falei, eu acredito nos escolhidos, nos separados, sim. Mas sempre salvo, não. Você pode perder aquilo que Deus te deu de graça. Você não precisa fazer nada para ganhar salvação, nada. Mas perder você pode. Basta blasfemar contra o Espírito Santo. Basta isso. Acabou. Então, queridos, vamos ser odres novos. Rasga o coração, se rende, olha para a eternidade. Por último, qual é o nosso papel nessa velha terra? Eu já estou chamando de velha, estou entusiasmado com o novo já. Qual é o nosso papel nessa terra velha, nessa velha terra? Se Deus nos escolheu, foi só para salvar? Foi só para entregar o melhor na eternidade? Foi só para pregar, só para cantar, só para não sei o quê? Por que Deus nos escolheu também? Qual é o objetivo também? Qual é o nosso papel até atingir? Eu tenho fé, como Paulo, eu deixo para trás as coisas que ficam, eu olho para o alvo que é Jesus, o autor e consumador da fé. Se eu olho para Jesus, eu vou aterrissar nos novos céus, na nova terra, não tem jeito. Apocalipse, capítulo 7, verso 9 e 10, acompanhe comigo. Em seguida, olhei, diz João, e diante de mim descortinava-se uma grande multidão, tão vasta, que ninguém podia contar, formada por pessoas de todas as nações, todas as tribos, todos os povos e todas as línguas. Estavam em pé, diante do trono do Cordeiro, vestidos com túnicas brancas. Então você já sabe, vai ter um momento que a gente vai estar em pé, ou vários, e a roupinha é única. Ah, eu não gosto de branco, então desce, vai estar de branco. É pura, não gosto de branco. O outro lado é vermelho e preto. Você não repara não, o povo aqui tem uma maldade mesmo. Você está visitando nós, vocês quatro aí, aguenta aí. Não falei de flamenguista, que eu também sou segundo time meu. Eu estou dizendo que no lado de lá tem duas cores. Vai estar de branco. João viu de todos os lugares. E eles empunhavam folhas de palmeira e proclamavam com grande voz: a salvação pertence ao nosso Deus, que assenta no trono, e ao Cordeiro. Aleluia. Cantar isso na terra é uma coisa, eu acho que cantar lá é outra. Aí eu pego esse texto, que são nações, línguas e etc., e vou para Romanos 10, de 12 a 15, que é o que Deus quer te desafiar nessa noite. Paulo escreve a carta aos Romanos: portanto não há distinção entre judeus e gentios, pois o mesmo Senhor é Senhor de todos, e abençoa ricamente todos aqueles que o invocam.
Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então agora ele vai falar para nós, os salvos. No entanto, como esse povo de todas as tribos, nações e línguas invocarão aquele em quem não creram? E como eles vão crer naquele de que nunca ouviram falar? Até o neném falou, pesou, apertou para mim que estou crescendo. E como crerão naquele de quem nada ouviu falar? E como vão ouvir, ou ouvirão, se não há quem pregue? Só pode pregar sobre os novos céus e terra aqueles que já vivem pela fé, os novos céus e terra, os filhos de Deus sobre essa terra velha. Não é subir num púlpito, não precisa ter o dom de pregação, se é que existe isso. É falar o seu testemunho, é falar de Jesus, é dar o ombro para quem chora no seu trabalho, é dar o ouvido, a paciência, é falar dentro de um ônibus, é falar para a sua família com a sua vida e o seu testemunho. Deus espera daqueles que vão para os novos céus, que não vão sozinhos, que vai trazer aqueles que um dia Ele escolheu. Eu e você somos mensageiros dos novos céus. Não foram criados só para nós, mas nós fomos primeiros do que muitos. Então temos a função, o dever, por amor, gratidão e obediência, em falar o Evangelho a tempo e fora de tempo. Isso carimba essa beleza grandiosa que nos espera, dessas promessas extraordinárias. E ele diz, como virão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão são maravilhosos os pés daqueles que anunciam as boas novas. Então, os novos céus e a nova terra é nosso, de graça. O que ele está pedindo? Que entre os povos, as línguas e as nações, os seus vizinhos, os seus amigos, o seu trabalho, onde você estiver, Ele vai abrir a oportunidade, mas você precisa pregar. Se você não consegue falar, se você não consegue pôr para fora, pregue com o seu testemunho, pregue com o seu posicionamento, pregue com o seu exemplo, pregue com a sua postura. Faça um compromisso com Deus hoje. Se você quiser, eu não estou te obrigando a nada, mas se você entendeu essa palavra, mais do que só comemorar os novos céus e terra, é falar: Deus, me ajuda, para que em todos os próximos cultos eu não volte aqui mais com as mãos vazias. Não estou falando de dinheiro, não estou falando de dízimo e oferta, estou falando de pessoas, desde a recepção, louvor, pregação, os filhos deles nas salinhas. Deus usar toda essa estrutura para que se multiplique as vidas que vão conosco para os novos céus. É o sentido da nossa escolha que Ele fez, da nossa vida. Irmão, para de chegar no cemitério de Sobradinho ou de Taguatinga, ver seu parente largado, cachaceiro, batendo na mulher, ou a mulher que estava fazendo arte e tudo. Você chega lá no dia e fala: olha aqui, ele acabou de piscar mesmo morto. Eu falei: você aceita Jesus? E ele piscou morto, porque é seu parente, é sua mãe, é seu pai, é seu irmão. Você acha que Deus tem a obrigação de salvar? Se durante toda a nossa vida nós não falamos para Ele do novo céu, da nova terra, do novo comportamento, do novo odre, do novo vinho, da salvação, do milagre, da cura, se nós nunca convidamos, viva o seu novo céu, viva a sua nova terra, mas traga pessoas.
Ah não, meu dom é louvor. Ah, meu dom é limpar a igreja. Meu dom é ficar calado, sentado. É para todos. Existe alguém ou algumas pessoas, isso é uma visão minha, não está escrito na Bíblia, que Deus separou para cada um de nós falarmos para eles. E Deus não vai terceirizar aquilo que era seu. Então domingo que vem eu quero ver isso aqui sobrando gente. Porque não sou eu nem você. Aí o Espírito Santo fará o trabalho dele, convencendo do pecado, do juízo, da justiça, revelando essa eternidade linda que nós esperamos. E eu espero que eu e você daqui para frente, diante das dores, das lágrimas, possamos sempre lembrar da promessa que Jesus nos fez. Encerrando, queridos, quero te lembrar que esse lugar maravilhoso é para as novas criaturas. Nenhuma tristeza, decepção, dor que tivermos nesse mundo se compara à alegria dos céus e da terra separada para nós. Se a gente conseguir injetar isso no coração, na alma, será como uma adrenalina espiritual para atropelarmos os problemas. A verdade é essa. Eu tenho que injetar. Será como uma adrenalina espiritual na veia espiritual da nossa alma. Tem alguém entendendo? Tem um cara chamado W.A. Criswell. Esse Criswell escreveu o seguinte: o céu é um lugar preparado para aqueles que foram preparados para ele. O céu é um lugar preparado para aqueles que foram preparados para o céu. Não é para qualquer um. Ele diz: não há dor na terra que o céu não possa curar. Fique de pé, por favor, em nome de Jesus. Não há uma dor na terra que o céu não possa curar. Promessas notáveis para homens e mulheres que Deus escolheu. Vocês, pode chamar eles? Vocês se importam de dar uma mãozinha? Então, eu quero perguntar para você que está aqui nessa noite. Nova criatura, lá em Lucas 9:23 fala: e aqueles que estão em Cristo são novas criaturas, as coisas velhas passaram, eis novas. Romanos 10:9-10 diz assim, ó: se você confessar com a sua boca que Jesus Cristo é o Senhor, e crer no seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa para a salvação. E aí Jesus complementa lá na frente: se você me confessar diante dos homens, eu te confessarei diante de Deus e dos anjos. Deus tem algo extraordinário, novos céus e nova terra. Se você nunca confessou Jesus diante dos homens, eu te convido agora. Onde você estiver, não é religião, tem que virar evangélico, não, evangélico não. Deus vai te pôr onde Ele quer, do jeito que Ele quer. Se você quer, levante sua mão, não tenha vergonha nem medo. Só fala: eu quero esse Jesus, eu quero esse novo céu, essa nova terra. Sobrou alguém nesses 4 dias? Se tiver, levante a mão. Tem alguém? Não tenha vergonha, não tenha medo. É seu dia de escrever o seu nome no livro da vida. Se não tem, coloque a mão no seu coração. Feche seus olhos por um instante. Como você tem se comportado diante dessas promessas? Elas têm sido maiores no seu coração do que as dores que você sente, do que o que os seus olhos enxergam, do que as expectativas frustradas? Se não, faz um compromisso com Deus aí no seu cantinho, dizendo: Senhor, nada a partir de hoje será maior do que as promessas que o Senhor tem para mim. Se você não fala com ninguém de Jesus há muito tempo, se você não investe por uma pessoa, não ora por um nome do seu trabalho, da sua família, do seu ciclo de amizade, se você não convida, pede perdão para Jesus, porque Ele deu foi uma ordem para todos: ide, pregai o Evangelho, fazei discípulos,
de todas as línguas, povos e nações. Você, quando abrir os seus lábios, o Espírito Santo colocará a palavra certa. E eu e você não podemos chegar sozinhos nos novos céus. Faz um compromisso com Deus, se você tiver coragem. Nenhum culto mais eu vou ficar sem convidar. O porteiro do meu prédio, o meu síndico, o porteiro do meu condomínio, aquela menina atribulada, aquele menino atribulado, aquele colega que só quer me mostrar pornografia, aquele homem violento, aquela pessoa do meu trabalho que está todo dia abatido, triste, o Uber, o taxista, o seu cliente, o seu fornecedor. Faça o seu compromisso enquanto eles adoram o Senhor. Adore conosco, adore conosco. Que me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Sua glória cresça, quem já pisou em outro lugar não sabe viver, e onde estiver clamar pela glória, a glória de Deus. E quem já pisou o santo dos santos em outro lugar, e onde estiver clamar pela glória, a glória de Deus. Oh, diga santo, santo, o santo, o quem já pisou em outro lugar, e onde estiver a glória
pode aplaudir este Deus bem forte nesta noite. Adore a Ele com a sua alma e o seu espírito. Adore, 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 adore este Jesus maravilhoso, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Alfa e o Ômega, a nossa salvação, o nosso Rei. Aleluia! Agradecer vocês pela presença, por liberar essa unção sobre nós. Muito bom ouvi-los, né? E tê-los. Quem gostou, amém? Quem sentiu, voltem mais, amém? Não vou cobrar nada de vocês, pode vir, é de graça. Carinho nosso e respeito. Espero que Deus continue usando e abençoando o ministério de vocês, usando muito vocês em nome de Jesus, amém?